Vamos lá, meus queridos. Eu lhes convido hoje, nós vamos estudar a palavra de Deus e dar continuidade em Gênesis capítulo 42, versículo 25. Gênesis 42, versículo 25. Todos se colocam em concordância comigo para orar e pedir orientação ao Senhor. Meu Rei e Pai Celestial, por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti, pedindo-lhe a Sua benevolência para extrair desse livro sagrado pérolas que serão necessárias para nós nos dias de hoje. Sacia a sede dos que têm sede e traga justiça para aqueles que procuram a justiça. Nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, com as mãos abertas para receber a porção de hoje. Lhe agradecemos porque não há melhor lugar no qual nós possamos estar se não for na Sua presença, abrindo a palavra, porque assim Tu diz que Tu és a palavra, então esteja, pois, conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Gênesis 42, 25, estamos aprendendo sobre a história de José. Apaixonante, gente, essa história é tremenda. José é um tipo de Cristo. Tudo aquilo que inclusive José passou no recorrer da sua vida, quando José já teve aos 16 anos 2 sonhos proféticos, pois realmente lembra perfeitamente aquilo que o Messias haveria de passar depois de muitos anos, depois de José, né? Ou seja, em tempo da graça, quando o Messias, quando Jesus Cristo foi manifestado. É história muito parecida. Aquilo que José passou se assemelha muito àquilo que o próprio Jesus Cristo passou. Então nós vamos lembrar aquilo que temos estudado, né, a semana passada, né, para aqueles que chegam, né, pela primeira vez e querem saber de que se trata, né? A fome se espalhou por toda a terra, não somente no Egito, mas por toda a terra, e Jacó não teve outra opção a não ser mandar os seus filhos para o Egito, a fim de buscar trigo para que esses pudessem sobreviver. Deus permitiu-se, com um propósito, já falei isso, mas de tratar a casa de Jacó. Deus permitiu que haja fome em toda a terra. E isso fez com que os filhos de Jacó tomassem a atitude em sair da sua zona de conforto para ir buscar trigo. E quem tinha trigo? Aquele que Deus levantou. O próprio José foi o único que teve a sabedoria, a inteligência, por direção divina, em armazenar trigo nos celeiros do Egito, para assim se preparar para os dias das vacas fracas. E os dias das vacas fracas aconteceram, assim como Deus tinha previsto, dando um sonho para o faraó, que o próprio José soube interpretar, né? Então, o Egito estava sendo administrado pelo poderoso governador chamado Zafenat-Paneia. Um nome difícil de lembrar, mas quem é Zafenat-Paneia? É o próprio José. É o José cujo tinha recebido o nome de Zafenat-Paneia, que era seu nome na língua egípcia, né? E José, já nesse momento, estava ocupando uma posição das mais altas que um homem pode ocupar.
o segundo homem certamente mais poderoso do mundo. O primeiro na terra era o próprio faraó, que tinha domínio sobre tudo. Na época o faraó era o faraó, né? Ele que mandava. Mas José se tornou o segundo, o administrador do Egito, né? Então nós lembramos que os 10 filhos de Jacó foram responsáveis pelo sofrimento de José. Eles se tornaram culpados por fazer sofrer José, né? Eles os mandaram, eles jogaram, né, num poço, depois José foi vendido e, enfim, houve muitos acontecimentos que fez com que os 10 irmãos de José foram pessoas realmente responsáveis por tudo aquilo que aconteceu. E após 20 anos, mais ou menos 20 anos se passaram, José, que não era ninguém aos olhos dos homens, se tornou o segundo homem mais influente da terra. Quando Deus quer, meus queridos, quem impedirá os planos de Deus pegar uma pessoa que não é ninguém para os homens e fazer um reboliço e colocá-lo aonde todos haverão de honrá-lo? Esse é o nosso Deus, um Deus realmente lindo, poderoso e soberano, né? Bom, depois dos 10 filhos de Jacó serem mandados para o Egito, o que aconteceu? Eles chegaram lá, claro, e os irmãos, diz a palavra de Deus, que eles não reconheceram José. Mas José, Zafenate Paneia, era o único que reconheceu os seus irmãos. E José decidiu testá-lo. O próprio José, que representa, é um tipo de Jesus, lembra isso, eu reenfatizo isso. José é um tipo de Cristo. Há muitos personagens que a Bíblia usa para representar através de atitudes. Esses personagens foram direcionados pelo próprio Espírito Santo a fazer certas coisas propositalmente instruídas por Deus para lembrar o Messias. É o caso de Boaz, a história de Ruth e Boaz. É o caso de José, né? E o caso de vários outros personagens que justamente, propositalmente, que foram homens e pessoas direcionados por Deus para lembrar o Messias. Mas quando os 10 filhos de Jacó chegaram até José, José decidiu testá-los, colocando-os à prova para testar o caráter dos irmãos. E José pediu, escuta isso, né? José pediu que Benjamim, o caçula dos filhos de Jacó, né, sejam trazidos da terra de Canaã até o Egito, porque até então Jacó tinha mandado seus 10 filhos para o Egito para procurar trigo, a fim de que sobrevivessem. Porém, ele diz, vocês vão, mas o meu caçulo Benjamim não vai lá. Por quê? Porque eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com meu filho José, que aos olhos de Jacó já tinha morrido, já faz muito tempo, né? Então, José decidiu testar, provar o caráter da casa de Jacó e disse para seus irmãos, seus 10 irmãos, eu vou dar trigo para vocês, vocês podem voltar para a sua casa, na casa do seu pai Jacó, porém, eu quero que você me traga Benjamim. A troca vai ser, eu dou trigo, mas você tem que me trazer Benjamim.
Em contrapartida, disse José, Simeão será refém. Ou seja, um de vocês vai ter que ficar preso até que vocês voltem com Benjamim. E ali nós começamos o nosso estudo. Entenderam todos? Acho que fui claro para vocês entenderem. Gênesis 42, 25 diz assim: em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens e lhes dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Agora deixa-me lhe explicar, eu vou lhe explicar o que José fez para colocar à prova os seus irmãos. Olha o que ele fez. Ele não fez isso por vingança, mas com certeza ele fez isso com propósito. José, depois de encher de trigo, aliás, depois que os filhos de Jacó pagassem o trigo, porque o trigo tinha um preço, né? O que José fez? Ele encheu os sacos, né? As bolsas dos irmãos que viram com jumentos, viram carregados por animais, né? Só que dentro das bolsas de cada um deles, ele colocou dinheiro, o dinheiro deles. Ele colocou o dinheiro deles, ele colocou a prata deles. E voltando para Canaã, um deles fez uma parada, né, para alimentar o seu jumentinho e abriu um dos sacos de trigo. E quando abriu um saco de trigo, encontraram o dinheiro que eles usaram para pagar José, para pagar o faraó. Aí um deles começou a ficar desesperado e diz, mas peraí, o dinheiro está aqui. Voltaram até a casa de Jacó, em Canaã, e explicaram tudo para Jacó. Quando cada um abriram suas bolsas cheias de trigo, né? Porque tinha pago o trigo, cada bolsa possuía o dinheiro. Ali, meus amados, a casa toda começou a entrar em pânico. Rubem e Judá e até mesmo Jacó, todos ficaram apavorados. Por quê? Porque para esses, eles começaram a dizer, mas o que nós fizemos com Deus para que todas essas coisas nos acontecem? Porque isso insinuaria que eles pegaram o trigo e não pagaram. Ou seja, isso insinuaria que eles houvessem roubado o trigo. Consegue entender isso? É como se eles houvessem roubado o trigo do faraó e o levado para casa. E quando chegaram em casa, falaram com Jacó o acontecido e este ficou abalado, né? E inclusive ele recusou entregar Benjamim para ser levado para o Egito. Então o negócio complicou. Porque Jacó diz assim, não. O meu filho Simeão está preso lá, mas eu não vou mais entregar o meu filho Benjamim. É risco demais, né? Bom, há uma lição aqui, meus queridos. Qual lição poderíamos tirar dessa passagem? Quem semeia injustiça, colhe injustiça. Eu vou repetir. Quem semeia ou quem semeou no seu passado injustiça, colherá
injustiça. Jacó, no seu passado, ele enganou Isaac. Quem se lembra, nós estudamos isso, né? Consequentemente, o que houve com Jacó depois? Jacó foi enganado por Labão. Ou seja, o espírito do engano semeado num passado de um homem, ele vai fazer com que o homem colhe amanhã a maldição, o pecado. E para que a maldição seja quebrada na vida de um homem, é necessário que haja arrependimento. Os filhos de Jacó, eles foram injustos com José. E muito injusto. Mas o que aconteceu com eles? Que mais cedo ou mais tarde, eles colheram o fruto da sua injustiça. Ou seja, José, por que José fez isso? Por que José escondeu a prata, escondeu o dinheiro nas bolsas deles para que eles se sentissem mal? Claro, isso foi proposital. Para que eles se sentissem injustiçados. Porque no parecer dos 10 filhos de Jacó, eles pagaram o trigo. Eles não foram ladrões. Mas foi proposital que José fez isso em colocar dinheiro, em colocar a prata dentro das bolsas, para que eles sentissem aquilo que José sentiu quando este queria no passado fazer aquilo que era justo. Então, José, ele quis que eles se sentem mal, né? Por justamente querer fazer aquilo que era honesto. Agora, e Jesus? E Jesus? O que Jesus fez de injusto para que ele fosse tratado como seus irmãos o trataram? O que Jesus fez de injusto? Até mesmo, você lembra diante de Caifás? Jesus foi esbofeteado por um homem e Jesus disse: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para que você me bate? Se respondiste mal ao sumo sacerdote, Jesus não fez nada errado. Sofrer por causa da injustiça. Pois de geração em geração, por que Israel seria tão perseguido de forma injusta? Por que será? Por acaso Deus não teria colocado a prata dentro da bolsa dos filhos de Jacó? Para que esses sejam provados injustamente pela injustiça que cometeram em derramar o sangue do inocente Jesus? Consegue me entender o paralelo? Você sabe que muitos judeus são vistos como ladrões e muitos judeus são vistos como avarentos aos olhos daqueles que detestam Israel. Aos olhos de muitos alemães, na época da Segunda Guerra Mundial. E isso é muito antigo, meus amados. Mas o que faz com que os judeus sejam prósperos não é por causa da sua avareza, não é porque realmente muitos têm ciúmes e dizem que são pessoas desonestas. Não. O que faz com que um judeu seja próspero não é pela sua injustiça, mas sim porque o Deus de Israel os tornou prósperos. E até o dia de hoje, José, escuta isso, até o dia de hoje, José, que é uma representação de Jesus, ele alimenta os seus irmãos judeus. Ele deu trigo para a casa de Jacó voltar e alimentar Jacó.
e Benjamim. Ele alimenta os seus irmãos judeus e os fazem prosperar. Mas, para muitos, o caráter do judeu é colocado à prova. O próprio José, o próprio Jesus colocou dinheiro dentro das sacolas dos filhos de Jacó para que Israel seja perseguido e invejado por muitos. A perseguição da casa de Jacó não é de hoje, meus amados. E por muito, Deus sabe que Israel incomoda. Para muitas pessoas, Deus sabe que Israel incomoda e não é culpado por isso. Mas é necessário que Israel seja perseguida pela injustiça, para que saiba que também foi injusta em matar os profetas que quis o seu bem. Há muitos profetas que quiseram o bem de Jerusalém, mas os judeus injustamente o mataram. E o que dizer do profeta e do maior, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo? Mas hoje Israel sofre injustamente, sim. Porque José escondeu a prata dentro do saco de cada jumentinho que os filhos de Jacó estavam carregando para a sua casa. Assim Deus faz. Há uma causa José esconder a prata. Há um propósito para Israel. Vamos continuar? Olha o que fala agora no capítulo 43, versículo 1. Capítulo 43, versículo 1. Olha o que diz. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Ou seja, Simeão, um deles, dos irmãos, dos 10 irmãos, estava preso no Egito pelo próprio José. Só que quando voltaram do Egito para Canaã, eles chegaram com muito trigo. Mas chega um momento que o trigo acaba, né, gente? E ali? Vai ficar assim? Não. Vai ter que voltar para o Egito. Vai ter que procurar novamente José. Há muitas pessoas que só vão até José quando tudo acabar. Infelizmente. Não, quando tudo acabar, aí eu procuro a Deus. Quando tudo acabar, as provisões, se acabar, né? Porque tem pessoas que até mesmo não têm essa grande oportunidade, porque a oportunidade de muito para ir até Jesus é que eles perdem tudo. Porque se eles não perdessem tudo, estaria ainda no lugar aonde querem estar. E ali se perderiam e morreriam. Mas há muitas pessoas que somente vão até José quando tudo acabar. Pois os 10 filhos de Jacó, eles trouxeram provisões para casa. Mas mesmo que Simeão estivesse preso no Egito, eles não voltaram para lá até que tudo acabasse novamente. Ou seja, procura me seguir. Muitos obtêm trigo por parte de José.
ou seja, benevolência por parte de Jesus. Muitos recebem trigo por parte de José. Muitos podem receber bênçãos parciais por parte de Deus e levá-las para a sua casa. Mas isso não quer dizer que não temos dívidas para pagar. Isso não quer dizer que não temos dívidas para pagar. Porque os 10 irmãos de José, eles tinham dívidas perante José. Sim. Eles tinham dívidas. Inclusive, Simeão ainda estava preso. Por que José tinha colocado Simeão preso? Para assegurar, porque os irmãos de José tinham dívidas diante de José. E é assim que acontece com muitos cristãos, meus amados, que ainda não são totalmente libertos por Deus. É possível ser cristão? É possível se beneficiar de algumas bênçãos divinas, porém ainda não ser liberto totalmente? Ter alguns Simeãos presos, algumas áreas da sua vida aprisionada, mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, recebem algumas benevolências por parte de Deus, alimento, trigo celestial para vocês sobreviverem. Pois esses crentes vão até Zafinat Paneia. Zafinat Paneia é José, tá? Eles vão até Zafinat Paneia, se prostram diante dele, até aí tudo bem, né? Mas ainda não tem a revelação de José. Por quê? Porque mesmo tendo olhos, eles não vêem. Mas pela misericórdia, eles experimentam certos benefícios do reino, assim como Ruth. Assim como Ruth, quando ela pela primeira vez entrou no campo de Boaz, e seus trabalhadores deixaram propositalmente cair algumas espigas no chão, para que Ruth as recolhessem. Mas tudo isso foi apenas uma estratégia para convidar todos aqueles que têm fome a ir mais além, a se assentar na mesa de Boaz. Não somente catar espigas jogado no chão, mas se assentar na mesa de Boaz, onde Ruth poderá o conhecer verdadeiramente. Pois esses 10 filhos de Jacó, eles receberam a benevolência de José. Consegue entender isso, esse paralelo? Mas havia ainda coisas pendentes que precisavam ser consertadas, e por isso que um deles ficou refém e preso no Egito. Pode ser que nessa noite, alguns que estão me vendo aqui, estão nesse estágio, estão nessa fase espiritual dos 10 filhos de José. Ou seja, receberam trigo celestial, alimento, ouvem a palavra e a levam para a sua casa, glória a Deus por isso, né? Alimentam Jacó e alimentam Benjamim, glória a Deus, mas há um mais. Simeão está preso. Há uma área da sua vida que não está liberta. E o que adianta
você comer e se fartar, sendo que tem uma área da sua vida presa. Você acha que Deus vai permitir isso sempre? Você acha que isso vai ficar assim, aos olhos de Deus, para sempre? Pois eu te digo, para essas pessoas, o tempo fará com que teus sacos de trigo se acabem. E mais cedo ou mais tarde, você vai ter que prestar conta com José. E você vai ter que ir até José. Porque se você não fizer isso, Simeão vai ficar a vida toda na prisão. Há uma área na vida de alguns que estão me vendo nessa noite que ainda está presa porque lhe falta se redimir diante de José. Agora, vocês podem alegar para mim, pastor, mas eu não sei por que ainda essa área da minha vida está aprisionada. E eu não sei, pastor Cris. Me ajuda! Pois o liberar... Você está me ouvindo? Presta atenção. O liberar Simeão sempre estará ligado a você obedecer aquilo que José lhe pede. Eu vou repetir. O liberar Simeão, a sua libertação, a área que precisa ser liberada na sua vida, está totalmente interligada a você obedecer aquilo que José lhe ordenou que você lhe desse a José. Às vezes, Deus lhe pede o seu Benjamim. O que José pediu? Para os irmãos, os 10 irmãos, o que ele pediu? Em troca de liberar Simeão, me dá Benjamim. Traz Benjamim. O que seria seu Benjamim? Algo que você mais gosta, algo que você tem apego, é algo que é motivo, muitas das vezes, da sua idolatria e que impede a libertação de Simeão. Da área da sua vida que precisa ser liberta de verdade. Os que têm um Simeão preso ainda não reconheceram José. Sabia disso? Porque ainda os irmãos de José não reconheceram. Porque são duros. Porque são religiosos. Porque têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Porque até então estão vendo Zafenat Paneia, mas não estão conseguindo ver José. Os que têm um Simeão preso, pessoas que ainda precisam ter uma libertação verdadeira numa área, ainda não reconheceram José, apenas conseguem ver Zafenat Paneia. Mas para esses que têm dependência, mas para esses que têm pendência diante de José, pendência diante de Jesus, entregue a Ele o que Ele lhe pede. Assim, Deus está me usando para lhe dizer, se vocês têm pendência diante de Deus, entregue a Jesus o seu Benjamim. Entregue a Ele, porque senão
aquilo que está refém prevalecerá refém. Humilha-se diante a sua presença. Procura-o novamente. Procura José novamente. E não vá apenas até José por causa do trigo, mas há algo muito maior dentro do propósito que Deus preparou para você chegar até José, até Jesus. Porque muitos até então conhecem Jesus, aliás, não conhecem Jesus. Não o conhecem de verdade. Conhecem Zafenat Paneia, mas não conhecem José. Mas vão até Zafenat Paneia porque ele dá. Mas o que adianta você conhecer a religião e você não ser liberto? Você ser um religioso que ainda não está verdadeiramente livre de áreas que o aprisiona, porque ainda tem Simeão preso no Egito. Humilha-se diante da presença. Volta até José. Procura-o novamente, porque só ele tem trigo para você viver eternamente. E mais à frente, meus queridos, vocês entenderão que o fato de Deus lhe pedir o seu Benjamim não foi para lhe prejudicar. Deus não lhe pede o seu Benjamim para lhe prejudicar, não, mas sim para provar sua fé. Porque José não tem nenhuma razão de matar Benjamim. Ele não quer matar Benjamim, porque José, ele é bom. José, ele não é severo. Ele não é duro. Você sabia que, aos olhos dos 10 irmãos de José, Zafenat Paneia era muito duro e severo? Pois assim acontecerá no dia do julgamento, porque muitos dirão, tu és um Deus, e eu pensava que tu eras Deus de amor, mas tu é muito severo. Sabe por que essas pessoas vão falar isso? Porque não quiseram se libertar e conhecer José. Porque só apenas lhe interessaram em conhecer Zafenat Paneia, porque queria um Deus que dava, que dá trigo, que dá trigo, que dá trigo. Mas nunca foram libertos verdadeiramente. Nunca foram um povo que foram e experimentar a libertação do seu Simeão. Os que não conhecem José o verão como severo. Mas os que conhecem José, olha, escuta isso, que coisa linda. Mas os que conhecem José o vê amoroso, generoso, honesto, misericordioso e justo. Não espere que José se revele a vocês se ainda você se recusa a entregar Benjamim, meus queridos. Não espere. Eu vou repetir. Não espero que José se revele a vocês, se ainda vocês se recusam a entregar Benjamim. Se você ainda tem medo de perder Benjamim, é porque ainda você não sabe quem se esconde atrás de Zafenat Paneia. Ou seja, falas tu de Deus, mas não conhece a Deus. Consegue entender, meus queridos, aquilo que Deus está nos ensinando nesta noite? Eu continuo e eu termino no versículo 3. Disse a palavra de Deus. Mas Judá lhe diz. Eles estavam em família em Canaã, antes de voltar lá para o Egito, para procurar comida. Mas Judá lhe diz, o homem nos advertiu severamente. Olha como eles viam, de que forma, com qual visão os irmãos de José via Zafenat Paneia. O homem nos advertiu severamente. Não voltem à minha presença
a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Bom, Judá, ele deixa claro que José diz que se não voltar com Benjamim, não precisa voltar. Ou seja, não adianta. Porque José diz, se voltarem, é com Benjamim. Se não, esquece. Antes de vocês quererem buscar trigo, pão, palavras reveladas, na casa do Senhor, entrega, pois, tu o teu Benjamim. Entrega o teu Benjamim. O que fez com que os 10 filhos de José voltassem pela primeira vez com trigo foi a misericórdia de José. Você está me ouvindo? Foi apenas a misericórdia de José. Mas o que fará com que eles sejam atendidos mais uma vez por José será suas obediências. A primeira vez, Deus o chama e Deus permite que você esteja frente a Jesus por causa da ignorância. E por causa da misericórdia, Deus entrega algo para você. Mas a segunda vez, quando você conhece a ordem de José e o comando de José, pois você se apresentará e ele vos atenderá quando vocês se decidirem em obedecer aquilo que José lhe pede, o seu Benjamim. Antes de se apresentarem a José, meus amados, os seus irmãos não conheciam a vontade dele, mas pela misericórdia, eles foram agraciados. Mas depois de conhecer o comando de José, para se reapresentar, esses teriam que obedecer e entregar a José o que deveria ser entregado. Já pensou por que muitos não receberam trigo ou benevolência do Senhor já há muito tempo? Há pessoas que dizem há muito tempo que minha vida não muda e eu não estou entendendo. E eu estou querendo procurar Jesus, mas não está. Há algo errado. Eu não sei. Parece que Deus não está mais falando comigo. Parece que Deus me ignora. Já parou para pensar que Deus está requisitando de você para ele, José, lhe atender uma segunda vez, esperando de você, Benjamim? Ou seja, a primeira vez, Deus já se mostrou pela misericórdia. Mas se você não quer voltar entregando algo que Deus lhe ordena entregar, um vício, um apego, um pecado, algo que pode o separar e fazer com que José vire seu rosto e não lhe atende mais, pois eu chamo a sua atenção para que vocês entendam que para se apresentar para Deus é necessário se redimir. E primeiro querer se libertar de áreas que Deus requisita para cada um que quer se apresentar diante de um Deus santo, santo e santo.
Já pensou do porquê muitos não recebem trigo ou benevolência do Senhor há muito tempo? Alguns sobem até José, mas é como se José não quisesse lhe atender. Por quê? Porque para Jesus lhe atender, Ele espera que você entregue aquilo que há anos muitos relutam em entregar. E mesmo indo até José, José não está. E a vida desses não muda e continua pobre, cego e nu. Pois não é por falta de aviso, meus amados. Deixe Benjamim sair de Canaã e entrega-o a José. Porque nem sempre viverás preso. Ou você libera Simeão, ou você morrerá de fome. Hoje é o dia de você libertar Simeão. Não é pela força, é pela fé. Em perder Benjamim para ganhar. E te digo, aquilo que Deus te pede é para seu bem, porque José, não é maldoso. Ele não vai matar Benjamim, a menos que realmente Benjamim seja realmente aquilo que lhe impede ser santo e assim conhecer José. Oremos. Pai amado, quantas pessoas que subiram até José por necessidade, porque a fome é grande no mundo. E porque o Senhor permitiu que por meio desse deserto, essas pessoas saíssem da sua zona de conforto para ir até onde há comida, aonde há trigo celestial. E o Senhor deu, porque o Senhor é bom. E suas misericórdias durem para todo sempre. Mas a próxima fase, o segundo encontro, é liberte-se. O segundo encontro, meu Deus, é abre mão, é perde para ganhar. Pois assim, no poderoso nome de Jesus Cristo, eu dou ordem para que essa pessoa nesta noite se decide em ser fiel ao Senhor. Porque assim como José colocou à prova a integridade e a honestidade dos seus irmãos, assim o Senhor coloca à prova o teu caráter. E a santidade da igreja da casa de Jacó é colocada à prova pelo quanto a igreja deseja se libertar e viver a vida de santidade, abrir mão de tudo aquilo que é necessário abrir mão para realmente viver uma libertação genuína, verdadeira e não fictícia. Por isso que ordeno que mediante a fé que está sendo liberado na vida dessa pessoa, que sejam pôs liberto o Simeão, que se abre a prisão daquilo que o prendia durante muitos anos, do orgulho, que Simeão seja liberto, que a impureza saia da tua vida em nome de Jesus. Que o engano saia da tua vida, que o medo saia da tua vida, que a avareza saia da tua vida,
que a falta de obediência a José saia da tua vida. E que obedeça a tudo aquilo que José te pediu até o dia de hoje. Porque senão ele não se apresentará a ti. Obedece aquilo que Jesus tem falado para te entregar. E ali passaremos na próxima fase da intimidade, quando José se revelará, tirará sua máscara de Zafenat Paneia e se revelará na sua intimidade, a sua casa e aqueles que se dizem irmãos de José. Pai, eu lhe agradeço por essa palavra linda e eu lhe exalto por essa oração, esse momento. Glória a Deus, meus amados.